Com alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa, de São Paulo, e nessa feliz oportunidade vamos juntos refletir nas verdades da Palavra de Deus. Como eu já havia dito, quero fazer uma gravação sobre a Epístola de Tiago. Vamos justamente destacar alguns pontos principais dos 5 capítulos dessa carta tão importante. Eu havia falado a história de Tiago, foi gravado recentemente, que ele não era apóstolo, mas sim um líder da igreja de Jerusalém, um pastor presidente que cuidava de uma igreja tão grande que diz os historiadores que havia cerca de em torno de 100 mil membros, a igreja de Jerusalém. Então ficou uma igreja poderosa. Mas no ano 70, Jerusalém foi destruída e todos foram dispersos. Mas quando chegou no ano 70, a maioria dos apóstolos já haviam sido mortos, martirizados. Apenas o apóstolo João é que estava vivo, pastoreando a grande igreja de Éfeso, que se tornou forte, grande, poderosa, até mais do que a igreja de Jerusalém, segundo a história da igreja. Vamos então meditarmos aqui, buscarmos o entendimento do Espírito Santo sobre essa carta pastoral de Tiago. Essa carta que Tiago escreveu, a gente tem ela como uma CI, uma comunicação interna. Não foi uma carta de um apóstolo, foi uma carta de um pastor local, cuidando da sua igreja. Porque os apóstolos iam em missão, saíam pregar o evangelho, saíam abrir igreja, saíam orar para batismo com o Espírito Santo, como aconteceu em Samaria, depois do avivamento que Filipe esteve lá pregando. Foi Pedro, João para orar e os irmãos serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas Tiago é aquele que estava junto ali da igreja, realizando casamentos, fazendo visitas em hospitais, cuidando de sepultamentos, aconselhando os casais, acompanhando, orientando na igreja os jovens, os maduros, os idosos. Então, a curiosidade é, o que o Espírito Santo destacou, o que o Espírito Santo inspirou e trouxe para Tiago escrever essa carta. Então, abra na carta de Tiago, se você puder ler, se não ouça, eu lerei só um versículo. Carta de Tiago, capítulo 1, e somente o versículo 1 que diz assim: Tiago, esse Tiago é conhecido como Tiago o Justo na história. E ele é conhecido na Bíblia como Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então não esqueçam que Jesus não foi filho único. Nasceu Jesus, depois veio Tiago, depois veio José, depois veio Simão, depois veio Judas, e vieram várias irmãs. Então esse Tiago é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. É aquele Tiago que Paulo diz que o Senhor, após a ressurreição, apareceu a cerca de 500 irmãos e depois apareceu a Tiago. Esse Tiago e os seus irmãos só se converteram ao Senhor Jesus após a morte do Senhor e ressurreição, e se tornou líder da igreja cristã em Jerusalém. Então ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. Então Tiago está saudando as 12 tribos dispersas. Mas essa carta de Tiago não foi somente para os judeus convertidos. Foi para a igreja dos gentios também. Para as igrejas da Ásia Menor, para a igreja da Galácia, para a igreja de Tessalônica
e chegou até nós hoje. Então a curiosidade é o seguinte: o que o Espírito Santo deu para Tiago destacar na escrita dessa carta? O que ele via na grande igreja de Jerusalém, no início daquela igreja, daquele avivamento, em que o povo era um só na presença de Deus, em toda a alma havia temor, comiam pão com alegria e singeleza de coração, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tiago, que é cercado de Pedro e de João, conhecido eles como as colunas, o que ele destacou nessa carta? Então vamos lá. No capítulo 1, Tiago dá um destaque: que todo homem, toda mulher, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no se irar. O que Tiago está querendo dizer com isso? Tiago está dando uma orientação pelo Espírito Santo, dizendo que os irmãos, aqueles que creem no Senhor, devem ser prontos para dar atenção, não dispersos, não distraídos, não virando o rosto, mas prontos para dar atenção, atentos, vigilantes, olhando, muito pronto para ouvir, mas demorado para falar e demorado para ficar nervoso. São posicionamentos que não podem ser invertidos. Não pode as pessoas serem rápidas para falarem, rápidas para explodirem, para ficarem nervosas. Não. Elas precisam ser rápidas e atentas para ouvir, para aprender. E muito demorada para falar, contando até 10 para falar. Muito mais demorada para ficar nervosa, para explodir, para ficar nervoso, para tirar satisfação. Esse é o conselho de Tiago para a igreja, que cabe muito bem para nós os dias de hoje. Também no capítulo 1 tem um conselho para se destacar: ser cumpridor da palavra de Deus e não somente ouvintes. Quantos os dias de hoje estão se acostumando com o culto, se acostumando com a igreja, se familiarizou tanto com a palavra, que parece que entra por um ouvido, sai por outro. Não. Tiago está orientando e despertando na direção do Espírito Santo o povo de Deus, para perseverar em cumprir, em viver, em obedecer, em lutar contra as suas inclinações para estar cumprindo e obedecendo a palavra de Deus. Olha que admoestação, olha que conselho tão forte. Agora, ainda no capítulo 1, tem um destaque muito forte, que foi escrito assim pelo Espírito Santo de Deus: aquele que se julga ser religioso, aquele que se julga estar agradando a Deus, aquele que se julga estar aprovado diante de Deus, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, está enganado no seu coração. É preciso dominar a língua, é preciso segurar a língua, é preciso ter cuidado com a língua. Porque religiosidade com uma língua que fica percorrendo a vida de todos, com uma língua que fica amaldiçoando, com uma língua que fica desfazendo, menosprezando, desprestigiando, a pessoa está enganada no seu coração. Então, um grande conselho de Tiago é sobre refrear a língua. Não é só frear. Freou uma vez, tentar refrear a língua. Muito forte esse conselho, não só para a igreja de 100 mil membros de Jerusalém, mas para cada um de nós. Os dias de hoje, o Espírito Santo
está dando um conselho pastoral. O capítulo 2, um dos conselhos que se destaca é: não fazer acepção de pessoas. Aquele que faz acepção de pessoas, aquela que faz acepção de pessoas, comete pecado e são transgressores da lei. Mas o que é essa acepção? É tratar melhor aquele que tem dinheiro, aquele que tem o carro mais bonito, aquele que tem uma posição melhor. É dar muito valor àquele que tem os recursos e desprezar aquele que é simples, aquele que as coisas não dão certo, aquele que não tem propriedade, aquele que não está sendo valorizado pela sociedade. Meus irmãos, nós somos chamados para não fazermos acepção de pessoas. Não tem grande diante do Senhor. Diante do Senhor somos todos ovelhas e Ele é o sumo pastor e somos todos ovelhas do seu aprisco, ovelhas do seu rebanho. Então que não sejamos enganados por nós mesmos para cometer esse pecado de transgredir a lei, de desprezar o pobre, desprezar o necessitado, desprezar o simples e só dar atenção ao bem-sucedido. No capítulo tem ainda mais um conselho no capítulo 2. Antes de irmos para o 3. O capítulo 2 ainda tem mais um destaque forte. Que a fé sem obras é morta. Dizer que tem fé nem se deve ficar dizendo, porque as pessoas hoje em dia se vangloriam de dizer que tem fé. A estampa da fé deve ser as obras de cada um. O que faz, a disposição de ajudar, a prontidão de socorrer. Ficar despretensioso de negar um pedido, de negar uma ajuda. Não se pode, o conselho que o Espírito Santo deu a Tiago para escrever, é que não se pode ver irmãos passando necessidade e dizer, vá em paz, que Deus te abençoe. É preciso de socorrer, é preciso de ajudar, é preciso se desdobrar, é preciso de se esforçar. A fé, o amor, ele precisa ter uma obra que vai aparecer. Então que a nossa fé não fique só em palavras. No capítulo 3, sabe, esse Tiago, líder em Jerusalém, que o Espírito Santo deu para ele falar sobre a língua no capítulo 1, no capítulo 3 ele volta a falar da língua novamente. Ele fala que a língua é como um pequeno fogo que pode incendiar todo um bosque e que ela está cheia de peçonha mortal. Isso é de veneno, é similar ao veneno de cobra. Então o que Tiago está dizendo é que assim como as grandes naus, os grandes navios têm um leme, e aquele pequeno leme comanda toda a direção daquele grande navio, assim o nosso corpo tem a língua. Então precisa-se tomar cuidado com a língua, porque isso pode gerar condenação se não souber usar aquela língua. Porque a mesma língua que bendiz a Deus, ofende, calunia, passa notícias terríveis para frente daquele irmão que é imagem e semelhança de Deus. Então, que isso não seja assim, porque de uma mesma árvore não dá dois tipos de frutos, e de uma mesma fonte de água não sai água doce e água salgada. Então não pode aquela boca que bendiz a Deus maldizer os irmãos. E hoje em dia tem pessoas que têm uma língua que fica julgando tudo. Então não é mais observador da lei,
é juiz. E não existe dois ou três, só existe um juiz, que é o justo juiz que julgará todas as coisas, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos pedir graça a Deus, vamos pedir um anjo, como diz o salmista Davi, para estar na nossa boca e a gente tomar cuidado com a nossa língua. A língua é o seguinte: se você vai falar bem de uma pessoa para outra, pode falar, está falando bem. Mas falar mal é falar para a pessoa e não da pessoa. É por isso que Deus diz no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés, que não queria que houvesse mexerico no meio dos filhos de Israel, porque ele estava lá. Mas o capítulo 4, Tiago também dá um destaque muito grande no conselho sobre cobiçar as coisas, guerrear dentro de si, guerra, disputa, amizade com o mundo, aquela teimosia de quero porque quero. Tem pessoas que querem as coisas de qualquer jeito, dizem que Deus tem que dar porque está orando, está se consagrando, querem alcançar, querem tomar força. Na verdade, não é assim. Tiago, pelo Espírito Santo, está mostrando que isto é obra da carne. São guerras dentro de si, são porfias. Isso é carne, não é obra do Espírito. Ele dá o conselho ao inverso: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo certo o Senhor te exaltará. É importante ir à busca do que é a vontade de Deus para a nossa vida. Se esforçar quando Deus dá a direção. Perseverar naquilo que o Senhor está falando. Não querer grandeza, não ambicionar coisas altas, não querer conquistas impossíveis, porque Deus está comigo e preciso humilhar todas as pessoas em volta de mim para mostrar quem eu sou. Essas pelejas são obras da carne. Então, o propósito é outro: descer, se humilhar, considerar os outros melhores acima de si mesmo. E no tempo certo o Senhor dará a exaltação, abrindo mão. Tem no capítulo 4 um conselho aqui, que entende-se e refere-se à língua também. Porque Tiago diz: não falem mal uns dos outros. Não falar mal uns dos outros. Não ficar se queixando uns dos outros, para que não sejais condenados. Irmãos, tem peso essa palavra. Não foi só para a igreja de Jerusalém, é para nós hoje. A gente começa a conviver junto, é uma maravilha a comunhão, mas como não somos perfeitos, tem muitas falhas. Mas não devemos, não podemos falar mal uns dos outros. Devemos pedir força a Deus, graça a Deus, para estarmos na posição que o Senhor se agrada, para não sermos condenados ao peso dessa palavra. Mas vamos caminhar para a conclusão. O capítulo 5, último capítulo, tem um destaque também aqui muito importante, que o Espírito Santo deu para Tiago alertar a igreja, sobre não demorar para pagar o trabalhador, o prestador de serviço, quando você tem o dinheiro e está devendo. Porque as pessoas hoje, existem pessoas hoje que tendo dinheiro, têm o compromisso para pagar e fica retardando. A Bíblia desde o Antigo Testamento condena isso. Porque o gemido do sofrimento do trabalhador, ele chega na presença de Deus. Porque o trabalhador está dependendo daquele dinheiro para pagar as suas contas, para comprar comida. E as pessoas que contratou, que fez negócio, que é chefe, fica retardando,
e às vezes usa dizer que esqueceu. O justo juiz julga isso com muita veemência. O que se deve, deve-se pagar. Marcou, deve-se cumprir. Assim que é o caminhar do justo. Que a luz do justo vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Fora disso, é peso de juízo da parte do Senhor. E por último, no capítulo 5, para encerrarmos, Tiago destaca algo que precisamos tanto nesse dia, como precisou há 2000 anos atrás a igreja de Jerusalém e todas as igrejas do Gentil. Sobre o falar ser sim, 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 não, não. Para que não caia em condenação. Não seja um falar dobre da verdade. Porque o que passa disso é do maligno. Então nós vivemos dias hoje que as pessoas são tão enroladas para falar. As pessoas contaminam a verdade e ficam dizendo, não, mas eu torci só uma parte da verdade. Se um pouquinho da verdade foi torcido, contaminou toda a massa, já levedou toda a massa e se tornou mentira. Então é sim, sim, não, não, uma palavra reta. Falar reto, falar o que é certo, não mascarar. Quantas pessoas que quando vai se conversar, de olhar no semblante, percebe que a pessoa está enrolando. As pessoas hoje arrumam justificativas para tudo. Jogam conversa de um lado, jogam conversa do outro e dá uma canseira de ouvir. Mas aquele que é do Senhor, recebe essa palavra do Espírito Santo de Deus para não cair em condenação. Seja o nosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, mas nós somos do Senhor Jesus. Que através dessa reflexão o Senhor possa nos dar graça. Que o Senhor possa enviar um querubim com brasa viva do altar e tocar nos nossos lábios, como o profeta Isaías foi tocado no capítulo 6 do seu livro, e nós sermos purificados para sermos uma fonte de água viva nas mãos do Senhor. Deus abençoe poderosamente a cada um que ouviu essa mensagem e que possamos estar sustentados na presença do Senhor Jesus pela sua graça. Amém.